Luciana, né? Lisonete. Elaine, boa noite, Elaine. Cadê teu filho lindo? Dá um beijo nele. Um abraço no teu marido. Socorrinho, minha eterna cunhada, que eu amo muito. Você viu quem entrou agora? Você trouxe mais gente para orar conosco. Que nós possamos contar sempre com essas vibrações amorosas, né? O tema de hoje é um tema muito rico, me fez muito bem. Um tema que trouxe um novo olhar para mim. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Que Jesus esteja sempre entre nós, muita paz. Olha a nossa querida Ana Maria Calado, Mendonça, muita paz. Karina Zazar, como estão vocês? Vamos entrando, vamos sentando, vamos ficando impressos. Não esqueça o copinho com água para que a espiritualidade coloque um remedinho na água, né? E aí a gente já tem uma lista com o nome de todos aqueles queridos que está no coração. O importante é que esteja no coração. Eu boto aqui apenas para materializar o exemplo. Minha querida sobrinha Luciana. Ô, Lu, tua mãe está por aí. Diga ela que eu mandei um grande abraço na minha amiga Betinha. Amo demais. Ellen, seja bem-vinda, Ellen. Nós vamos dar um tempinho agora na nossa música, porque chegou a hora, não é? Que a gente tem uma horazinha para que a equipe espiritual possa trabalhar junto conosco. É um trabalho em equipe. Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. E a presença dele é contagiante, é rápida, mas fica impregnada na nossa alma, porque o amor dele é insuperável. Então, nesse momento, a gente eleva o pensamento a Deus e agradece a oportunidade que nós temos de orar pelas nossas famílias, pelos nossos familiares que já partiram e pelos que continuam ainda na luta, para que eles recebam esse nosso carinho, essa vibração de fé e de esperança e continue acreditando num futuro melhor. Senhor Jesus, nós te pedimos também, Senhor, pelos os nossos irmãos ucranianos e russos, que estão passando por uma provação muito difícil, mas tudo passa. A Primeira Guerra passou, a Segunda Guerra passou, e essa desavença também vai passar, porque é da vontade de Deus. E quando Deus quer, ninguém pode. Que nós possamos tirar as boas lições desses conflitos, permitindo com que dentro do nosso lar só exista a paz. Porque Emmanuel diz que quando os lares estiverem em paz, o mundo estará em paz. Então, que possamos sentir a presença de Jesus e vibremos uns pelos outros. Assim seja. Minha querida Denise, boa noite. Meu querido Luciano já está aqui conosco, sentado. E minha querida Florêncio, né, Andréia? Bom, no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, o Senhor Kardec inseriu uma bem-aventurança. Bem-aventurados são os misericordiosos. Porque o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é se envolver com a miséria do próximo, ter compaixão pela miséria do próximo. E o evangelista Mateus registrou no seu capítulo 7 do seu evangelho, no item 3, as palavras de Jesus quando se dirigia aos hipócritas, aos fariseus, aos escribas, que gostavam de apontar os erros dos outros, de mostrar as falhas alheias, apontar o equívoco da mulher adúltera. Por isso que Jesus disse para eles, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se alguém levantasse a mão e dissesse, eu não tenho nenhum pecado, porque poderia acontecer isso, Jesus sabia como colocar ele no lugar dele. Jesus diria, então por que não agiste de acordo com a lei?
Porque a lei manda trazer o adúltero e a adúltera. Você trouxe apenas a adúltera. Então isso não é justo. Isso não é agir com a verdade, com amor, com o coração. Então as palavras de Jesus, elas nos convidam a construir esse reino dentro de nós. E ele, quando se dirige, ele diz: como é que verdes um argueiro no olho do teu próximo? Um ciscozinho pequenininho, aquele cabelinho que cai lá e fica ardendo. Como é que tu consegues ver esse argueiro tendo uma trave no teu olho? Como é que é possível, né? Eu tenho uma trave no meu olho, enxergar um argueirozinho no olho de alguém. Então isso é hipocrisia, isso é maledicência. Como é que dizes ao teu irmão: deixa eu tirar um argueiro no teu olho? Se tendes isso, então não passam de hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás como podereis ajudar o teu irmão tirando o argueiro do olho dele. Porque, na verdade, o que Jesus chamava de argueiro e de trave são as nossas dificuldades de amar, de enxergar no nosso próximo um irmão, um amigo. E o Senhor Kardec afirma que uma das maiores insensatezes da humanidade consiste justamente em vermos o mal nos outros antes de observá-lo, se ele não está primeiro em nós. Jesus, por diversas vezes, disse aos apóstolos quando caminhavam pelos desertos: se os teus olhos fossem bons, o teu corpo seria santo, seria são. Né? Então, uma falta de conhecimento sobre si mesmo, porque nos leva a julgar a si mesmo. Por isso que nós não conseguimos, nós não nos conhecemos em essência. Então seria preciso, para que isso fosse possível, que o homem se transportasse para fora de si, se considerado como sendo uma outra pessoa e perguntasse a si mesmo: que pensaria eu se eu visse alguém fazer o que eu faço? E analise para ver que emoção desperta no seu coração só em pensar nisso. Então, que Jesus nos abençoe durante esses estudos, que nos conduza ao que tiver de melhor no tema de hoje, para que possamos juntos refletir em lições tão valiosas para as nossas almas. Recordemos o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando o Senhor Kardec nos esclarece que o orgulho é uma catarata que obscurece nossa visão. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem pecadores, aqueles que se reconhecem o necessitado. Então é interessante esse esclarecimento do Senhor Kardec, porque se o orgulho é a catarata que obscurece a visão, certamente ele nos deixa um desconhecimento sobre nós mesmos. Logo, quando nós procurarmos olhar mais o que acontece fora de nós, essa névoa impede o nosso discernimento quando identificamos a falha do outro. Porque se ela obscurece olhar para mim mesmo, obscurece também olhar para o outro. Então é importante salientar que o que nós observamos e analisamos é segundo nossos padrões, que é fruto da nossa educação, da nossa crença, da nossa cultura, dos nossos preconceitos, né? Ainda da nossa inferioridade. Não nos esqueçamos que o fato de nós estarmos fazendo o evangelho no lar, de ter uma Bíblia dentro de casa, de já ter estudado a doutrina espírita, de ser trabalhador de um centro espírita, palestrante, orador, passista, médium de consulta, né? Magnetizador de almas, nós ainda estamos morando num planeta de prova e expiações. E se nós formos lá no Livro dos Espíritos, pegar a escala espírita, nós vamos ver o que é que define como qualidade, como essência, um espírito morar num planeta de prova e expiações. E a gente vai se assustar. Vai se assustar. Quais são as nossas características? Então, esse exercício de entender
que nós podemos dominar mais um assunto, entender mais de planta, entender mais de criança, entender mais de limpeza, entender mais de universidade, é apenas uma faceta fruto do nosso estudo. Mas, em essência, nós estamos mais perto dos animais do que de Jesus. Daí a gente ainda se irritar com facilidade, se melindrar com qualquer besteira, revidar qualquer contrariedade, porque os animais instintivamente agem assim. Então nós devemos refletir profundamente e identificar cada um qual, na sua encarnação atual, o seu maior obstáculo para o progresso. Eu tenho identificado muito que em mim é o orgulho. Muito. Tenho orado e pedido muito a Jesus para combater essa chaga que eu encontrei na minha alma. Mas esse pedido a gente pede meio constrangido, porque a lição para combater o orgulho ou qualquer outra má inclinação são através de situações que lhe humilhem, que lhe force a menor do que o outro. Então, aquela pessoa que pede a Deus paciência, não peça mais não. Não peça mais não, porque é problema. Porque é na hora do problema que eu exercito a paciência. Então, a virtude ela tem que ser desabrochada na hora da sua necessidade. E não quando eu estou na praia, na beira da piscina, viajando, no meio dos amigos, como agora. Agora nós fizemos uma prece, a espiritualidade amiga nos envolveu, a espiritualidade amiga nos protege, então tudo corre uma mil maravilha. Alguém está dizendo que o som está ruim. Dê um feedback aí, vocês. Então, o orgulho evita enxergar no outro qualidades superiores às nossas. E para rebaixá-lo, a gente procura enxergar nele os seus defeitos. É uma estratégia inconsciente. E por que nós estamos falando de orgulho nesse item que trata do argueiro no olho, que trata da trave no olho? Justamente porque no item 20, o senhor Kardec nos diz: se o orgulho é o mal e é o pai de muitos vícios, ele é também a negação de muitas virtudes. E pode-se encontrá-lo na base e como motivo de quase todas as nossas ações. Legal, Lenilson. Então foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo, como principal obstáculo ao nosso progresso. Porque se a lei é de progresso para o espírito imortal, faz-se imprescindível retirar os obstáculos que nos impulsionam para junto de Deus. E cabe cada um de nós fazer a meditação e fazer um autoconhecimento. E ter a humildade de reconhecer e começar a combatê-lo. Como diz o senhor Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que é isso que nós fizemos agora. Às 18h10, no domingo, nós trocamos a televisão, nós trocamos o cinema, nós trocamos as brincadeiras e viemos unidos, formando uma equipe para poder orar pelos nossos lares, por nós mesmos e pelo nosso planeta. Então, muitas vezes, nós perdemos excelentes oportunidades de aprender belas lições, por não nos considerarmos capazes, perante aqueles que possuem características que são próprias, que já desenvolveram, mas essa nossa ignorância, ela só é eliminada através do estudo. Então a história nos mostra vários exemplos, Os espíritos que reencarnaram com a roupa escura, eles eram vistos como incapazes de ler e escrever e eram discriminados. Quanto mais opinar, ter a opinião sobre algo que requer conhecimento científico, aí é que eles não podiam mesmo. Quantos séculos foram precisos
para aqueles espíritos que reencarnaram com a roupa feminina serem reconhecidas como irmãs nossas, que tinham almas, né? E não participavam das atividades masculinas. Né? A luta continua por quê? Porque aqueles que ontem, em outras encarnações, colocavam as mulheres para baixo, pediram para reencarnar com a roupa masculina, para passarem pela mesma situação. Não é imposição de Deus, é um pedido do Espírito. Então esse processo de aprendizado ainda vai durar muito tempo, porque a troca de papel ela é importante. Então o orgulhoso ele se sente humilhado quando alguém que está numa condição diferenciada não reconheça sua posição superior. Então o orgulho vai permitir que o ciúme e a inveja surja, causando muitas vezes situações escandalosas. Bom, então são muitas as dificuldades que o nosso orgulho cria na intimidade do nosso ser, nos trazendo insegurança, insatisfação e, logicamente, desentendimento nos nossos relacionamentos. Então escuta o que o outro tem para dizer, é o livre-arbítrio, é um direito inalienável, cada um se expressar como quiser. Mas é preciso que nós entendamos, né? É preciso que nós estejamos muito atentos. Quando apontamos o defeito dos outros, não podemos esquecer que o outro necessariamente não tem os defeitos que nós dizemos que ele tem. Porque nós atribuímos um defeito a alguém segundo a nossa opinião, segundo a nossa crença, segundo nossos preconceitos. Então é a forma que vemos as coisas fora de nós, e aí temos essa necessidade, né, de combatê-las, como se eliminando lá fora, estivéssemos eliminando dentro de nós também. Então nós analisamos o semelhante segundo nossos conceitos, e muitas vezes estão baseadas em preconceitos e equívocos, reforçando mais o entendimento. Então Jesus nos ensinou o grande método de viver bem com o outro, o que geralmente achamos impossível de exercitar, porque nós colocamos, né, na prateleira de um ensino que iria nos santificar. Eu não sou santo não para agir assim. E aí perde a oportunidade de desenvolver a virtude. Porque trata-se apenas de uma forma de viver melhor, de viver bem, de crescer, de aprender com o outro, de trocarmos experiências como estamos fazendo agora. Mas nós só podemos crescer nesse sentido se nos sentirmos livres dessas mesquinharias que nos fazem tão pequenos. Quando podemos ser grandes nos sentimentos, nas nossas emoções de amor um pelo outro, que nos traz uma felicidade plena, né? Então, aquela certeza de uma consciência tranquila, em paz. Então, olhar para o outro e tentar senti-lo da melhor maneira possível, né? Pois todos nós temos o nosso lado bom. Podemos ainda, né, esquecer o seu lado negativo, que todos nós estamos colocando para fora, porque é fruto da nossa imperfeição. Então, que a gente não tenha olhos para esse lado negativo, porque não cabe a nenhum de nós analisar, não temos competência para tal. Jesus nos ensina, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É muito importante. Quando ele atendeu a mulher adúltera, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada com o adúltero. Quando Jesus fez essa observação, todo mundo soltou as pedras. Até as crianças, porque as crianças estão apenas com o corpo jovem, mas são espíritos antigos, pecadores de longas datas. Então Jesus falou a consciência de cada um. Mas o que importa dessa passagem é o que Jesus disse a ela no final. Se ninguém te condenou, eu também nem te condenarei. Mas segues e não torne a pecar. Porque Deus sempre dá um jeito de nós aprendermos a lição de nossas falhas. Mas é preciso orar orar e vigiar para não repeti-las. Para não estar repetindo o tempo todo.
Estava aí Jesus indiscutivelmente dizendo da nossa competência, ou melhor, da nossa incompetência de julgar os outros. Agora, caso seja inevitável enxergar a má conduta do nosso próximo, como um bom cristão, o que é que a gente deve fazer? Orar por ele. Orar por ele. É uma ótima oportunidade de exercer os ensinos do Mestre. Orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam, porque um dia a gente vai amar os inimigos. Esse ano, para nós brasileiros, nós teremos um ano inteiro de uma oportunidade imensa de orar por irmãos que nós consideramos pecadores, nossos irmãos políticos. É ano de eleição. Então, muito cuidado com o que recebe na internet e muito cuidado com o que envia, porque Deus está vendo. Deus está vendo tudo, nossos pensamentos mais escondidos. Ele está vendo todos eles, porque Ele é onipresente e onisciente. Então, se puder falar alguma coisa, que seja boa. Se não for bom, não fale nada. Escute calado e sai calado. Mas a gente sempre tem algo de bom a dizer, porque, afinal de contas, esse exercício de falar bem, pensar no bem e agir no bem, é daquele que quer se aproximar de Jesus. Então, não percamos a oportunidade. Então, ao olhar o lado bom, podemos nos descobrir e nos relacionar com o nosso semelhante. Né? Então, arrancar de dentro de nós sentimentos nobres que estão dormindo, e nós vamos ver que a nossa relação vai se tornar mais fácil, porque nós vamos atrair para junto de nós também companhias agradáveis, companhias que já falam no bem, que já pensam no bem. E essas boas companhias vão despertar a nossa intuição para os nossos projetos materiais, pessoais e familiares. Enquanto, quando a gente está, às vezes, em cima do muro, critica, condena, joga pedra em Judas, fala bem de um, fala mal do outro, quem é o nosso guia espiritual, na verdade? Quem é aquele que nos intui? Né? Então, de repente, a gente perde até o controle. Tem pessoas que começam a dizer que não tem Deus no coração. Então, no Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais, a lei de liberdade, os Espíritos nos alertam para nós não sermos hipócritas, a não aceitarmos a forma do outro pensar, onde a lei de liberdade nos ensina exatamente o contrário. Nos ensina que os Espíritos é através do pensamento a única condição que nós somos extremamente livres. Como disse o pensador francês Voltaire, né? Eu discordo de tudo que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de falar, de dizê-lo. Então, essa é uma máxima citada pelos defensores da liberdade de expressão, mas nós não vamos entender ela ao pé da letra, né? Porque ninguém vai morrer para defender ninguém, porque seria um suicídio. Tá? É uma expressão idiomática. Tá? Então, imagine se Deus, que deu ao homem a liberdade de pensar, quem somos nós para não aceitar? Né? O que é que o outro pensa, o que é que o outro diz, né? Como é que o outro age, como o outro se veste, como o outro se penteia, a cor do cabelo do outro, né? A altura da roupa, a altura da... Não importa se está malhando muito, se está malhando pouco, se está comendo muito. Isso é um problema de cada um. Eu tenho que olhar para mim, como está a minha saúde física, mental, espiritual e emocional. Porque apontar o dedo para alguém é muito fácil. Mas todos se esquecem que quando, como diz o ditado popular, né? Quando você aponta um dedo, ó, tem 3 apontando para você, ó, 3 apontando para você. Então é um julgamento que nós mesmos vamos fazer a nós mesmos. Ainda assim, nós podemos, nessa implicância com o outro, estar exaltando essa sombra que adentra dentro de nós. O psicanalista, né, seguidor de nosso querido Freud, ele adentra nas profundezas do inconsciente, o que ele chamou de sombra, que é o lado negativo da nossa personalidade, que é o conjunto de todas as más qualidades que desejamos esconder, inclusive de nós mesmos, mas é sempre evidência quando ela é evidenciada quando nós vemos nos outros.
né? Joana de Ângeles diz isso muito claro através do querido Divaldo. Quando nós não conseguimos deixar de ver uma fraqueza moral do outro e aquilo nos incomoda, tenha cuidado, porque aquilo deve fazer parte de você também. Muito cuidado. Porque o que tem no outro não devia lhe incomodar tanto, mas houve sintonia, afinidade fluídica. Então é visto como uma forma de exorcismo dos nossos hábitos. Quando trazemos à tona certas qualidades desagradáveis, acabamos também por querer eliminar, e é a maneira mais fácil, tentar eliminá-la em terceiros. Então um exemplo muito comum se dá, por exemplo, um irmão ou uma irmã nossa, um colega de trabalho, eles decidem não ter filhos. Né? Porque geralmente, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Quantos filhos? Eu tenho um filho, era bom irmãozinho. A gente sempre tem uma opinião para a vida dos outros. Né? Pois eles acreditam que filhos, eles não querem ter filhos porque acham que é uma responsabilidade muito grande e dá muito trabalho. É assim que ele pensa. Digamos que eles decidiram também não ter bichos de estimação. Não se sentem responsáveis para cuidarem de seus pais na velhice também. Então não seria difícil alguém chamá-los de egoístas, só pensa nele. Então o diagnóstico ele não está de todo errado, mas nos falta conhecimentos gerais de investigação que nos leve a classificá-la como sendo uma pessoa totalmente desprovida de caridade. Então vejamos algumas dessas causas. Digamos que essa mulher, em encarnações anteriores, ela foi impelida, obrigada, imposta pelos seus pais a se casar com um homem que ela não amava e que ele também não amava ela. E esse homem era extremamente egoísta. Ele decidiu quantos filhos ela ia ter, aonde iam morar, que padrão de vida teriam e assim por diante. E isso deixou marcas profundas no seu inconsciente, de modo que nessa encarnação ela decidiu descansar. Embora, vez por outra, a sua consciência lhe cobre atitudes altruístas, ou seja, a caridade para com o próximo, né? Mas ainda que seja uma encarnação egoísta, algum aprendizado ela vai colher. Lá na frente, talvez não tenha filhos para cuidar da sua velhice, talvez não tenha animais de estimação para fazer companhia nos seus momentos de solidão, né? E a sua poupança bônus esteja vazia. Né? É a lei do retorno que vai lhe mostrar a péssima escolha que ela fez, mas era um direito dela. Quantas encarnações nós já nos equivocamos de ter pedido para vir com a roupa masculina, mas na verdade queriam a feminina e vice-versa, né? De ter vindo muito rico e na verdade gostaria mesmo de ter vindo pobre e vice-versa. Já nos equivocamos muitas vezes, mas Deus está sempre nos dando a oportunidade de corrigirmos as nossas falhas, porque Ele é um bom Pai. Então cabe ao bom cristão se identificar com o tema do argueiro na trave e no olho e não julgar mais. Se enxergar alguma coisa e tiver oportunidade, um colega de trabalho, um parente difícil, chama em particular e com muito jeito, com muito tato, né? Tenta mostrar para aquela pessoa que ele vai se ferir lá na frente agindo daquela maneira, né? Porque para aqueles que não conhecem os porões do inconsciente dos outros, a bem da verdade, não conhecem nem os seus próprios porões, com suas sombras em forma de inquietações, né, com o que o outro faz ou deixa de fazer. Então cabe àquele que se considera um bom cristão, que considera-se um homem de bem, seja iluminando com a caridade todos os que desfrutam a sua companhia. Na obra Momento Espírita, né, publicada pela FEP, nós temos um caso muito peculiar. Diz que ao final do dia, o trabalhador dialogava com a esposa sobre diversos temas. Vocês vão perceber que é uma história muito comum, né? Mas o Espírito fez questão de nos lembrar de coisas que a gente se esquece. Quando enveredou pela crítica dos colegas do trabalho, né? Segundo ele, esses colegas de trabalho praticavam erros insuportáveis.
Ele não aguentava mais. Ele se lamentava que não aguentava mais aquela pessoa na empresa e talvez ele até pedisse para sair ou do local ou para sair da empresa. Então a esposa, que ouvia aquilo atento, né, ela já conhecia o marido muito bem, perguntou: e o que foi desta vez? Ao ouvir essas palavras, ele ficou preocupado, pois teve a impressão que reincidia com esse mau hábito de criticar e levar para casa as críticas. Mas mesmo assim ele continuou. Sabe o que é? Lá na sessão existe uma cadeira vazia, que serve para o usuário que chega se sentar quando vier falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, eles não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que já é um desrespeito muito grande. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar certo. Eu é que faço isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha a passagem de todo mundo, então eu me vejo na obrigação de tomar essa iniciativa. E a esposa, como boa cristã, muito doce, aproveitou o momento, deve ter botado a mão no ombro dele, deve ter dulcificado a voz um pouco mais e comentou: engraçado. O que é engraçado? Engraçado tudo isso que você disse. Ele disse: por que é engraçado? Porque você comenta que os colegas não colocam a cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro da sua própria casa. Como assim? Ele perguntou com o coração já sobressaltado, né? Aí já começou a ficar milindrado, a adrenalina entrou na corrente sanguínea, ficou já vermelho e se surpreendeu com a revelação da esposa. Ela disse: você termina de almoçar, de jantar, levanta-se, vai para a cadeira, né? Vai para distante da mesa, quase no meio da sala. Sua cadeira é empurrada quando você se afasta da mesa. E você não coloca ela no lugar de volta. Seus filhos e eu observamos isso todo dia. Você se levanta, caminha até o sofá, atirando o corpo saciado, satisfeito, e de repente liga ali para a sua televisão e depois dá um belo cochilo. Enquanto isso, eu recolho os talheres e ao final recoloco a cadeira no lugar, antes mesmo que você tropece. E reclame por ela estar fora da posição original, porque você vai esquecer que foi você que colocou ali. Então, eu faço isso? Indagou assustado. Faz sim. Há 8 anos, respondeu a esposa. Esse era o tempo que eles viviam juntos. Então, assim, procedemos nós. Muitos de nós reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada ao nosso redor, se nós deixamos o ambiente que nós fomos do jeito que nós encontramos. Criticamos nos outros o que costumamos fazer habitualmente, sem nos darmos conta. Tira primeiro a trave do nosso olho e vamos ver o cisco no olho do nosso irmão. Então, para se livrar da sombra, é necessário aceitá-la, primeiramente. Então, da próxima vez que formos apontar o dedo na direção de um irmão, pensemos 2 vezes. Só assim é que poderemos extirpar o mal que habita em nós e acabarmos de projetar ao nosso redor. Por isso o Sr. Kardec afirma: o orgulho, além de ser uma fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. E Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Estou reavivando o que eu disse. Assim, o orgulhoso não é o que tem dificuldade de ser caridoso, indulgente, tolerante, generoso, paciente, obediente, manso e pacífico. Não. Busquemos todos nós que consideremos Jesus como nosso modelo e guia, procurar ver e destacar o bem que existe nos outros, assim como Deus vê em nós. Por isso que nós temos a oportunidade de reencarnar, porque Ele acredita em nós. Sejamos benevolentes com as faltas do nosso próximo, tanto quanto desejaríamos que fossem com as nossas. Sejamos rigorosos e exigentes com nós mesmos, na luta contra as nossas imperfeições morais, com a certeza de que todos nós trazemos para nós, porque Deus
criou para nós a perfectibilidade. Nós seremos espíritos perfeitos, mas para isso é preciso trabalharmos. Porque o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma árvore generosa, de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Então, se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz, porque o Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Que Jesus abençoe nossos lares, proteja todos os nossos entes queridos, os que partiram e os que ficaram, e que envolva o nosso planeta com seu manto de amor, principalmente nos nossos irmãos ucranianos e russos, e que nós, brasileiros, sejamos envolvidos para que a paz tome conta de nós. Um beijo grande em todos. Me perdoe aqueles que entraram depois e eu não estou vendo, não estou vendo mais. Mas eu sei que tive aqui minha querida Luciana, que está de parabéns. Hoje é o aniversário de Ana, minha querida Ana, minha portuguesinha. Cadê ela? Que Jesus abençoe, proteja seu lar, que nós possamos, em desdobramento da noite de sono, Ana, todos nós, comer um bolo espiritual. Muita paz. Laudete, querido.